gente cantar lá no céu, porque lá vai ser louvor o dia todo. A noite toda, né? O tempo todo é só adoração, adoração. Olha que coisa. Tu não vai precisar acordar 5 horas da manhã para trabalhar. Tu não vai precisar, né, sair no sol, na chuva, ficar na friagem, né, pegar a condução cheia, nada disso. Lá é só adoração, ruas de ouro, mar de cristal. Olha que coisa maravilhosa. Né? Tudo que o nosso Senhor preparou para nós, amém? Então eu vou chamar aqui o pastor Eli, vai trazer a palavra. E creia, irmão, se alimente da palavra. Porque o crente vive, sabe qual é o alimento que dá vida ao crente? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus não fluir na tua vida, não estiver na tua frente, você não consegue chegar a lugar nenhum. Amém? Mas com a palavra do Senhor, nós somos mais que vencedores. Amém? Nós vamos estar orando, vou pedir aqui o pastor Ricardo para fazer essa oração, apresentando a vida do servo de Deus ao Senhor. Amém? Senhor, para a igreja. Amém. Senhor, Deus e Pai, soberano e teu nome, Deus. Nós queremos colocar diante de ti o teu filho, teu ungido nessa hora, Pai, para que o Senhor venha trazer para o recado do céu para nossas vidas. Sim, Deus, Pai, aleluia. através do teu filho, Pai. Sim, Deus, Jesus. em nome de Jesus, toma as suas causas, Toma, as suas sim, necessidades, Deus, as suas dificuldades nas suas mãos, Sim, Senhor. Deus. E continua, Pai, conduzindo Fala, teu servo, Deus, Pai, em nome de através Jesus. do teu caminho, Pai. Deus, em nome de Jesus, prepara os nossos corações nessa hora, para que possamos receber essa preciosa Sim, Deus, em nome de semente, Pai, Jesus. e que ela venha prosperar sem Aleluia, cada Jesus. vida aqui nesse lugar, Pai. Cerque esse lugar com raios de fogo e repreende toda distração, falta de foco, Pai. E que possamos, Senhor, receber, Pai, as tuas instruções através da tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, Jesus. Glória a Deus seja louvado, amém? Deus. Amém. Amém. Deus vai fazer nossas mãos. Soberano Deus, amém. Na noite desse dia, Senhor, eu coloco, eu entrego, Senhor, em você, a minha dependência em suas mãos. Porque eu sei, Senhor, que o homem nada tem se o céu não for concedido. Senhor, opera segundo o teu querer, a sua vontade. Senhor, tu nos ajuda, Senhor. Pai, que tu venha falar através de nós. E que a tua palavra, Pai, vai cumprir o propósito a qual foi enviado nessa noite. Assim seja conosco. Se nos abençoa em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar por enquanto? Abre o livro de Eclesiastes também. Eclesiastes é um dos livros que Salomão escreveu, né? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, né? Nós vamos falar de um assunto muito complicado, mas eu prefiro obedecer. Já que você alcançou a fim pregar, eu também me dou uma palavra, a primeira semana. Ela está afiliada ao capítulo 7 de Eclesiastes. Deus é bom, amém? Deus ele é bom, ele é uma fortaleza no dia da angústia, né? No dia da angústia, Deus ele nos fortalecido. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 10. Amém? Esse único versículo por enquanto. Diz assim: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. A igreja repete, por favor. Amém? Eu vou falar novamente e a igreja repete. Amém? Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. do que estes. Melhor do que este. Porque nunca com sabedoria Isso perguntarias. Você tem noção do que você está falando? Nós estamos chegando no
final de um ano, onde cada um de nós fazemos uma retrospectiva do que foi 2023 para nós, da nossa esperança, do nosso projeto, do nosso propósito, o que nós colocamos diante de Deus, o que nós esperamos em Deus, coisas que tomaram uma direção por conta que tomamos outras, muitas situações, muitos momentos, a nossa esperança contínua naquele que é fiel e verdadeiro. Mas o que Salomão quer dizer é que o que Deus nos chama sempre para viver um futuro, sempre para viver um novo. A proposta é para frente. Quando ele diz, nunca digas que os dias que se passaram são melhores que hoje, Deus está falando comigo e contigo. Vivemos momentos da nossa vida presos a tantas situações que se passaram há muito tempo. E Jesus falou na sua palavra que não pode colocar vinho novo em odre velho, porque rompe. Deus está falando, estou chamando para viver milagre, estou chamando para viver o novo, estou chamando para avançar, mas muitas das vezes o que impede é o nosso coração, é o olhar para trás, é muitas das vezes chegar diante de Deus, porque isso não aconteceu, porque essas coisas continuam do mesmo jeito, porque depende de nós, não depende mais de Deus, depende de nós. Ele vai dizer na sua palavra, não pode cozer pano novo em pano velho, porque também rompe. Ele está falando que nós temos que deixar o que é velho, nós temos que deixar as marcas que passaram, mas não é fácil, olha só, ninguém disse que é fácil. Deus está falando, está impedindo de você viver o novo que eu tenho contigo. E o que acontece com essa proposta? Muitas das vezes nós não vamos conseguir viver o que Deus está trabalhando e nem ver o que Deus está trabalhando, porque nós estamos olhando ainda por o que passou. Ah, eu vivi tudo isso, eu passei tudo isso, pô, mas isso aqui foi bom. E Deus está falando, mas a proposta que eu tenho para você é muito melhor. Glória a Deus, aleluia. O que eu tenho, a oferta que eu tenho, Jesus disse assim na sua palavra, em Lucas, aquele que põe a mão no arado, o arado é aquele trator, que ele vai fazer um percurso, só que cada percurso tem uma medida, ele tem que fazer um cabo e balançar a semente. Aquele que põe a mão no arado e olha para onde? Atrás. Olhar para trás e olhar para o passado também. Olhar para trás é porque ele vai dizer, não é digno de mim. Como não é digno de mim? Porque se você tirar a mão do arado, você perde a direção. E quantos estão perdendo a direção que já poderiam estar vivendo um milagre em 2023? Mas por conta de estar presos em situações, em grilhões, em situações que marcaram. Ah, mas tu não sabe o que eu já passei, tu não sabe o que eu já perdi. Mas Deus sabe. Mas se Deus já convidou você para viver um novo, para viver um novo propósito, para viver um novo amanhã, é você que tem que se desvencilhar. É você. Uma coisa que me admira muito numa passagem do Gadareno é que o estado dele era terrível. Jesus chegou, fez a obra, mas a primeira coisa que ele pede, Jesus fez a obra. A primeira coisa que ele pede, deixa que eu vá contigo. Entende? Deus está falando assim, você pode mudar até de lugar, mas você pode mudar o cenário também. Vou te dar um outro exemplo. Aquele homem que guardava a arca, Obed-Edom. A arca trouxe morte aos cuidados de Davi, porque Davi não fez como deveria fazer, não cuidou do jeito que tinha que ser cuidado, porque havia preceitos, havia uma lei, a lei de Moisés ensinava como tratar a arca representava o preceito, mas quando a arca cai na casa do Obed-Edom, e
faz tudo aquilo que na Bíblia fez. Aí a Bíblia diz que Deus começa a florescer na casa dele. Tudo está morto e vive. Começa a viver. Então, se está morto e começa a viver, a Bíblia diz que tudo mudou. Isso quer dizer que tinha algo que ficou para trás, amém? Aí eu falo para você. A arca foi para Jerusalém. Para onde Obed-Edom foi? Jerusalém. Foi atrás da arca. Sabe o que Deus está falando? O tempo pode passar. Mas você tem que continuar olhando para frente. Caminhando. Seguindo. Porque senão vai passar datas na nossa vida que vão marcar e vão chegar, vai ser motivo de choro, de tristeza. Ah, Deus sabe, meu Deus. Quando você hoje tem que estar vivo e tem a oportunidade de viver o que muitos já não viveram, não podem mais viver. Já foram. Você está aí. Você pode sonhar. Você pode se alegrar. Você pode viver um bom relacionamento em Deus. Você pode ter a paz que excede todo entendimento em Deus. Mas enquanto você ficar olhando para trás, ficar chorando muitas das vezes, entristecido, eu entendo. A tristeza também faz parte. Mas olha só que a Bíblia diz que a tristeza na presença de Deus é a santa de alegria. Você não pode aceitar esse quadro, esse cenário. Ah, mas eu não tenho força. Tem. Você tem força sim. Às vezes a gente tem mania de dizer que a gente não tem força para reagir, não tem força para mudar. Às vezes a gente vai achar que o que passou é mais valioso do que a gente está vivendo agora. E Deus está falando, não diga isso, porque isso não é sabedoria. Salomão diz que isso não é sábio, você dizer que você viveu lá atrás é melhor do que você vive hoje. Deus está falando, eu tenho te sustentado, eu tenho te fortalecido e tenho colocado diante de mim que você proposta. Qual é a proposta de Jesus? Vida, e vida com abundância. Aleluia. E às vezes eu vou tomar tantos caminhos, vou tomar tanto sacrifício, tantas coisas, vou numa direção muitas das vezes encegueirado, que eu acho que é aquilo ali mesmo que Deus quer. Deus age com a simplicidade. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalho que não edifica, em vão. Eu não quero sacrifício. Tem buscas que vão ser desnecessárias. Tem buscas que vão ser exaustivas. Porque a Bíblia diz que Deus dá enquanto você descansa. Está entendendo? Muitas vezes eu tenho um emprego, tenho dois, eu quero um terceiro. E Deus está falando comigo, contigo. E eu entro aonde no cenário da tua vida? Eu entro aonde? Porque todas essas coisas vão perecer. Comer, beber, amanhã, sorriso, vão perecer uma hora. Vai chegar. Porque o próprio Salomão disse que tudo isso é vaidade. Todas as coisas debaixo do céu é vaidade. Todos os homens se repetem as mesmas coisas. Vem geração com as mesmas coisas. Come e bebe, se arregala. Casa. Na volta de Jesus, se está lutando de casamento ainda. Então a proposta que Deus está dizendo é o seguinte: confia em mim. Se desliga. Pede a Deus, Senhor, me toma pela mão e avança comigo. Sabe, na passagem de Moisés, nessa campanha que nós estamos fazendo, você sabe por quê que Deus permitiu que o povo fosse pelo deserto? Porque era um caminho mais longo. Porque pelo mar era mais perto, eles voltariam mais rápido, desistiram. Tem coisa na nossa vida, muitas das vezes que Deus, por nos amar, Ele permite um caminho mais difícil. Porque sabe que você vai retroceder. Sabe que você vai ceder. Enquanto Deus quer trabalhar na tua vida e quer te dar de uma forma tranquila. Não estou dizendo que a nossa busca nunca será em vão. Mas nós precisamos medir em Deus até onde o Senhor quer que nós façamos. Porque a sua palavra diz que granjeará o pão, conquistará penosamente. Deus quer te dar penosamente. Tudo aquilo que gera perda, tudo aquilo que gera perda, te traz dano, que te afasta, não é de Deus. Não é de Deus.
tira a tua paz? Não é de Deus. Tudo aquilo que te preocupa não é de Deus. A Bíblia diz que Deus dá paz. Deus traz descanso. Deus aquieta a alma. Deus é de paz. Ele aquieta. Ele trabalha na gente. Muitas vezes a gente está tão ocupado, está com a mente tão voltada, tão corre, danada. A gente está passando uma flecha no dias. E quando você está vendo, você consegue lembrar o que você fez segunda-feira? Consegue lembrar? Será que é porque você está muito atarefado ou porque você não está mais se dando aos detalhes? Ou será que você só vai lembrar de segunda-feira quando pintar um problemão na segunda-feira? Aí Deus vai trazer a memória. Não, segunda-feira foi um dia muito legal, encontrei uma pessoa especial. O que Deus está falando conosco nessa noite é que nós precisamos viver de hoje para frente. Sabe, a gente está preso. Não pode. Sabe? A proposta de chamar, de olhar, é de viver o que Deus tem. E olha só, se Deus chama a gente para viver o novo, mas é o novo de Deus. Não é o teu novo, não. E nós gostamos de novidade. Nós gostamos de novidade. Mas nós somos assim. Vivemos um tempo de ansiosidade. O povo está ansioso. E Jesus falou na sua palavra, não é bom nem para a saúde. Lançai sobre mim a vossa ansiedade, 2 Pedro 5,17, porque eu tenho cuidado de vós. Lançar a ansiedade é tudo aquilo que te preocupa. Você quer viver o amanhã hoje. Você vê hoje que nada contra, eu até gosto. Nós somos muito vigilantes. Eu sou muito seletivo. Às vezes é uma busca desenfreada daquilo que Deus quer falar. Uma expectativa no profeta, uma expectativa no irmão. Mano, quando Deus quer falar, presta bem atenção. Vou te ensinar o que a Bíblia ensina. Quando Deus quer falar, Ele se manifesta na palavra. Ele se manifesta através de sonho. E Ele pode usar o profeta também, porque Ele falou, quando Ele chamou Miriam, Moisés e Arão, Ele falou, olha, os dois que chamou, como Moisés meu servo, eu falo tete a tete. Ele está falando, olha, quem tem intimidade comigo, é assim, ó. Eu falo no ouvido. Porque tem intimidade do Espírito Santo. Moisés fala, ó, tete a tete. Mas aos filhos dos homens, eu falo através dos sonhos. Eu falo através de sonhos. Por que a preocupação? A preocupação é porque senão o nosso coração, ele vai viver. Ao mesmo tempo que Deus nos convida a viver o novo, é preocupante nós tomar uma ação desenfreada e viver aquilo que Deus não quer, e errar o caminho. Porque tem muita gente aí, mano. Eis que te digo para tudo quanto é lado. E tem gente, sabe o quê? Com a vida destruída. Se for de Deus e tu estiver na posição, vai se cumprir. Se for de Deus e se tu estiver na posição. Deus falou 10 anos, mas tu não está na posição, como é que você quer que Deus cumpra? Meu Deus. Que posição é essa? O querer de Deus. Na obediência de Deus. Na obediência. Aí a gente vai criar uma expectativa em algo. Porque quando Deus quer fazer, meu irmão, não há quem peça. Deus levanta quem tu nem conhece. Esse Deus é assim. Então a proposta vai dizer assim, olha, nunca digas. O que passou é melhor do que você está vivendo agora. Você não sabe o que eu estou vivendo agora, eu sei. Você está vivendo para a graça de Deus. Glória. A vontade de Deus. Porque se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, a tua casa toda já teria perecido. Quantos muitos aí estão perecendo? Deus tem misericórdia. Mas esse ano foi bom para mim. Mas será que você tomou a decisão certa? Será que você confiou? Será que você foi pelo caminho certo? Ou será que você, mais uma vez, mais um ano, agiu na emoção? Confiou mais no homem do que no Senhor? Às vezes é assim, meu irmão. A gente olha o cenário bonitinho, bonitinha. Não, isso aí é irmã, vai para cá, e muitas das vezes você vai se decepcionar nele. Mas a proposta que Deus tem é que Deus quer que você viva um novo.
Não porque o ano está se findando. É que Jesus tem novidade de vida. Quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, ele teve um encontro com ela. Ele falou para ela assim: mulher, cuidado. Ela falou assim: sendo tu judeu, e eu samaritano, porque o judeu não se dava samaritano, me pede água. És tu maior que o poço que meu pai Jacó? Aí Jesus falou para ela: se soubesse que a gente pede água, você me daria águas da vida eterna, águas de vida, e águas fluiriam dentro de ti, e se tornaria uma fonte de água viva para a vida eterna. O que Deus está falando? É que a gente precisa permitir que Deus trabalhe de verdade dentro do nosso ser. Não pode passar mais um ano a gente escolher aonde Deus pode tocar. Não pode passar mais um mês, sabe por quê? Talvez estou preocupado, acho que o tempo está passando, acho que não está acontecendo. Agora está acontecendo. Só pode não estar acontecendo do jeito que você quer. Mas você tem que entender que se você confiar, as coisas vão cooperar para o teu bem. Porque Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e o chamam por seu bem. Mas Senhor, eu não entendo por que essas coisas aconteceram. Mano, se você está na obediência, se você está confiando no Senhor e as coisas estão acontecendo, confia. Deus está trabalhando para cooperar para o teu bem. Mas coisas assim, deixa Deus trabalhar. Jesus falou que ele trabalha até agora. E eu também. Às vezes o cenário começa um levante daqui, um levante dali, uma situação ali, uma situação lá. Mas Deus está muitas vezes sinalizando a posição de orar, a posição de entrar na brecha da oração. Porque muitas vezes, irmãs, a gente quer botar a responsabilidade na mão do Senhor Jesus para ele operar. Tem coisas que se a gente pedir a Deus, será que a gente está preparado para receber, né? A gente vai cuidar bem. Tá? Você tem um ano inteirinho para você se preparar para Deus pegar algo na sua. Ah, mas eu não aguento mais esperar, olha só. Então, pede sempre para te dar graça e paciência, porque Deus te amar e me amar, Ele não entrega as coisas de qualquer maneira na nossa vida. O trabalhar de Deus é assim. Então, nessa noite, a proposta de Deus nessa noite é para estar conosco da seguinte forma: vamos viver um novo com o Senhor. Não porque o ano está findando, porque o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 8? Está pertinho, leia na sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. A igreja toda agora vai ler junto. Venha, vou ler. Versículo 8. Eclesiastes 7, versículo 8. Um capítulo atrás, 2 capítulos. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Melhor é o fim das coisas. O negócio pode até não ter começado muito legal lá atrás, mas Deus está falando: se confiar em mim, segurar na minha mão, o fim vai dar bom. É isso que Jesus está falando na sua palavra. É isso que Salomão está falando. Melhor é o fim das coisas. Muitas das vezes as pessoas elas geram uma expectativa numa situação que tem tudo para dar errado. Ela está no caminho, ela tomou decisões até erradas. Mas quando Deus entra no cenário, o que era para dar errado dá certo. Sabe por quê? Porque é Ele que aplana os caminhos. É Ele que aplana a direção. Não é o homem que aponta, não é o homem que julga, não é o homem que corrige, não é o homem que fala. Raabe tinha tudo para dar errado. Uma prostituta, misericórdia. Mas quando ela teve a chance do céu, ela escondeu 2 espias da terra de Raabe. Preservou a vida de 2 e queriam matá-los, porque eles estavam estudando a cidade, porque eles iam destruir a cidade. E olha que coisa linda! Ele falou para ela: quando
destruir a cidade. Vou poupar, iremos poupar a sua casa, mas tem que ter um fio de escarlate sobre a sua casa. Simboliza a aliança com Deus, o sangue de Cristo. E quando eles foram destruir a cidade, qual foi a casa que foi poupada? De Raabe, a prostituta. Tinha tudo para dar errado, mas Jesus entrou no cenário. Entende? Uma cidade que já estava com os dias contados. Talvez a tua situação, a tua vida, os projetos afetivos, o teu negócio, já estava no caminho, podia dar errado. Até deu errado. Mas Deus está falando, mas quando eu entro no cenário, eu faço certo. Glória a Deus. Porque Deus é perfeito. Ele pegar o que é torto e fazer certo. Mas o personagem, Noemi, tudo para dar errado, só decisão errada. Desobediente, rebelde, foi para uma terra que Deus não mandou. Quando teve morte, perdeu logo os 2 filhos, perdeu o marido, os filhos. Quando ela perdeu, tudo tinha tudo para dar errado. Quem Deus levantou? Ruth. Está entendendo? Quando ela ouviu, porque ela ouviu, ela poderia não querer voltar. Quando ela ouviu que na sua cidade, que ela saiu fora do propósito de Deus, ela saiu fora do tempo de Deus, tinha crise. Se 2023 foi um ano que teve um momento de crise da sua vida, sabe o propósito? Se ainda estiver no finalzinho da crise, não sabe não. Porque havia uma crise em Belém. Quem saiu teve perda, teve morte. Mas quem permaneceu teve a graça de Deus. E ela ouviu, porque ela estava numa cidade estrangeira. Estava num lugar estrangeiro, estava em Moab. E Moab, os deuses de Moab eram os deuses terríveis. Eram deuses que queimavam crianças, era terrível. E quando ela ouviu que a cidade dela estava prosperando, ela voltou. Porque por todo erro, ela ouviu a voz de Deus, eu vou voltar. Porque ela sabia que Deus era misericordioso. Só que muitas das vezes a gente não vai ter nem força para voltar. Né? Ela vai levando em útil. Tinha tudo para dar errado. Qual era o fim dela? Morrer ali, voltar com a vergonha? Não. Sabe o que eu estou falando nessa noite para você? A tua vergonha, Deus pode transformar num momento de alegria. De alegria mesmo. Porque quando ela chega até triste. Ela chega até triste. Porque ela fala assim, eu cheguei de mão cheia. Eu saí de mão cheia. Voltei com as mãos vazias. Mas só cumpriu essa palavra. Melhor foi o fim das coisas ainda, na vida dela. Porque ela ganhou uma nora, uma filha, casou com o Boaz, entrou na genealogia de Jesus. Uma boa vida. Tinha tudo para dar errado. Entrou na genealogia de Jesus. E eram duas, era órfã, eram 2 irmãos, Ruth e órfã. Foi para a terra dela, né? Mas ela não vou te acompanhar. Casou com o Boaz e filho de Jessé, avô de Davi. Por quê? Porque o final com Jesus é sempre doce. E para finalizar, como uma prova de que no casamento das bodas de Caná começou um probleminha. No meio da festa, que a festa do judeu dura 7 dias. No terceiro e 4º dia acabou o vinho. Só que bem-aventurados somente noivos, porque eles convidaram. Se Jesus não convidar um pessoal da sua vida, e ele está na sua vida, no seu dia a dia, pode dar ruim pelo caminho, pode ter uma situação de contratempo que vai passar contigo. Amém? Porque no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Vai passar contigo. Porque o final foi o seguinte: o vinho foi, Jesus falou, leva o vinho ao mestre sala. Ele disse, como pode? Todo noivo coloca o melhor vinho e no final
não, já o pessoal viu, né? Voto inferior. Mas tu manteste o bom vinho até o fim. Jesus está falando, até no fim comigo, tá bom. Até no fim comigo tá bom. O negócio foi no meio. Sabe por que no meio? Poderia acabar vindo até no primeiro dia, né, gente? Ou no penúltimo, porque o meio significa ponto de decisão. Sabia disso? É forte. Quando você chega no meio, você decide. Se você caminha metade, você já andou, você volta metade, você já andou. Eu acho que é melhor você caminhar. Só falta metade, você já andou. Se você voltar, vai voltar o percurso inteiro. Então o que Deus está falando? Comigo, o fim é garantido. Amém? E nessa noite, as palmas louvem a Ele. E Ele tem para você, ainda nesse ano, é o melhor de Deus. Amém? Deus seja louvado, as palmas louvem a Ele. Agradeço a minha vontade em nome de Jesus.